O domínio da Red Bull em 2023 está atrelado ao que Max Verstappen fez nas pistas nessa temporada. Mas existe um cara que é tão responsável quanto ele por isso. Seu nome é Adrian Newey. A história desse cara é tão rica que se ele fosse um time de Fórmula 1, ele seria a segunda equipe mais vencedora da história. E se fosse um piloto, seria o recordista de títulos também. Mas como ele chegou nesse patamar? Como ele se tornou o maior projetista da história da Fórmula 1? Como esse cara se tornou o maior vencedor da Fórmula 1? No vídeo de hoje eu vou te contar a história desse cara, o maior criador de carros da história da Fórmula 1. A história de Adrian Newey na Fórmula 1 começa não muito longe. Não é coincidência que ao se formar em engenharia aeronáutica e astronáutica na Universidade de Southampton em 1980, teve sua tese de apresentação final, se não me engano, sobre efeito solo. E quero que você guarde essa informação para o final do vídeo. Newey começou a trabalhar na Fórmula 1 primeiramente pela escuderia Fittipaldi. Sim, o time brasileiro mais famoso da Fórmula 1, mas infelizmente o desempenho com o time não desceu muito redondo. Tanto é que em 81 o inglês foi trabalhar na March, como engenheiro de pista na Fórmula 2, que hoje nós conhecemos como Fórmula 2, e projetando carros vencedores da IMSA, categoria de Endurance dos Estados Unidos, que o credenciou a ser chamado para trabalhar na categoria que hoje conhecemos como Indy. Adrian viu seus carros serem campeões 2 vezes e vencendo as 500 milhas de Indianápolis também 2 vezes, entre 85 e 86. Isso tudo o fez ganhar moral para ser enviado a fim de trabalhar na Fórmula 1 e ainda pela March, que tinha uma equipe na época. A partir de 88, Newey desenhou os carros por lá e teve resultados positivos, como um 6º lugar no campeonato de construtores e 2 pódios com a March, que depois virou Leyton House no período em que o projetista ainda estava por lá. O curioso é que o desempenho de 88 não se manteve nos anos seguintes, e Newey terminou sendo demitido pela Leyton House. Sim, até mesmo os gênios já foram demitidos. Só que ele não ficaria muito tempo no mercado parado, porque a gigantesca Williams já estava de olho nele e o contratou em 91, dando início à enfim afirmação desse cara na Fórmula 1. Se no primeiro ano as coisas não foram como queriam, em 92 a parada mudou de figura, porque a Williams construiu um carro extremamente dominante para a época, cheio de tecnologia revolucionária, suspensão ativa e por aí vai. Newey construiu o carro de outro planeta, como assim definiria Ayrton Senna sobre o FW14B. O domínio durou até 93, conquistando títulos com Nigel Mansell e Alain Prost. Eram os primeiros títulos de Newey na Fórmula 1, só que depois do melhor momento da vida dele, veio justamente o pior momento da carreira dele. Em 94, após uma série de restrições do uso de tecnologia nos carros, a Williams não acertou a mão no carro, e nem Newey. Apesar de brigar na frente, o carro dirigido por Ayrton Senna não tinha se adaptado bem às novas regras e tinha perdido um pouco de terreno. Além disso, após o acidente que vitimou o brasileiro, Newey e toda a Williams foram julgados, investigados e processados, por aí vai, por suposta culpa na morte do brasileiro naquele GP de Imola. E embora Newey não tenha sido preso ou considerado culpado completamente pelo ocorrido, ele ainda diz se sentir um pouco responsável pelo que aconteceu com o brasileiro. Isso não era algo que eu queria falar nesse vídeo, eu queria só destacar o ponto positivo da carreira do Newey, mas essa é uma parte importante e relevante de falar aqui. Seguindo o barco, Newey continuou seu bom trabalho na Williams depois disso, mas após discordâncias com o comando da equipe e títulos em 96 e 97, saiu e trocou o azul pelo prata da McLaren. A partir de 97, ele seria McLarista, iniciando outra era de títulos. Ainda que tivesse chegado em 97, ele só veio aplicar tudo que ele sabe em 98. E se a McLaren não conquistou o título no primeiro ano dele, ela venceu no segundo. Com Hakkinen, Newey e McLaren foram campeões em 98 e 99, sendo vice em 2000. De fato, Newey tinha um molho pra coisa. Daí em diante, as coisas deram uma baixada e Newey errou a mão algumas vezes, incluindo em 2004, quando construiu um carro tão ruim que ele sequer começou uma corrida. Essa história eu conto em outro dia. Daí em 2005, após novas discordâncias, ele saiu da McLaren e o mundo achou que ele iria sair de vez da Fórmula 1, mas acabou aceitando uma proposta de 10 milhões anuais de uma equipe novata na Fórmula 1, uma tal de Red Bull Racing.
O início foi complicado por lá, mas quando Newey acertou a mão, um abraço. Entre 2006 e 2008, a equipe era inofensiva. Já em 2009, Newey acertou a mão no RB5, porém foi vice-campeão, já que a Brown GP tinha surpreendido o mundo antes disso e conseguido uma enorme vantagem que ela só administrou até o final do ano. Mas aí veio 2010 e até 2013 a Red Bull empilhou títulos e troféus na categoria. 4 de construtores e 4 de pilotos com Vettel. A equipe, considerada novata e até mesmo amadora, gravou seu nome entre as vencedoras da Fórmula 1. Só que aquilo, todo domínio tem um final. E em 2014, após a mudança de regulamento para variar, Newey não conseguiu conquistar muito. Até algumas vitórias, mas nada de títulos, por conta dos motores que tinha, pelo menos essa é a desculpa que dão, os quais não empurravam tanto quanto o da Mercedes na época. O pessoal culpou a Renault naquela oportunidade, que deixou Newey na mão por um longo tempo. O hiato sem títulos durou até 2021, quando ele foi campeão com Max Verstappen no campeonato de pilotos com o RB16B. E se não bastasse isso tudo, quando o regulamento mudou e o assoalho do carro voltou a ser importantíssimo, relembrando o efeito solo da Fórmula 1 de décadas atrás, que foi tema da tese de Newey nos seus tempos de estudante, a Red Bull voltou a conquistar títulos, 2 de pilotos e 2 de construtores, entre 2022 e 2023. E como eu tô gravando esse vídeo no início de 2024, não duvido que ele conquiste mais títulos no futuro. Até porque o regulamento da Fórmula 1 é basicamente o TCC do cara. Ele tem a obrigação de dominar isso aqui. Newey é considerado o gênio por trás do sucesso da Red Bull e de outras equipes na Fórmula 1 em que ele passou por causa disso. Foram vários regulamentos, várias alterações, várias restrições, mas Newey sempre arranjava uma maneira de brigar pela parte de cima da tabela. Claro, cometeu erros aqui e ali, ele não é perfeito, mas quando se trata de construir carros, o inglês é um gênio. Além da Fórmula 1, como disse, Newey atacou em outras áreas, como construir um carro em parceria com a Aston Martin, a Valkyria. O cara é um gênio, o cara é viciado em desenhar carro. Então fica a dica pra você pai, pra você mãe. Se seu filho ou filha tem uma paixão por carros e vive desenhando por aí, fique de olho e pense em investir, porque você pode ter um novo gênio das pistas ou da aerodinâmica guardado em casa e talvez nem saiba disso. E lá no começo do vídeo eu disse que se o Newey fosse uma equipe, ele seria a equipe mais vencedora da história da Fórmula 1. E eu tô aqui no final do vídeo para te mostrar que eu não cometi nenhum exagero naquela introdução. E eu quero que você repare comigo, Newey venceu 5 títulos de construtores na Williams entre 92 e 97 e 4 pilotos diferentes foram campeões com seus carros, com exceção de 94, que não teve piloto da Williams vencendo. Em 98, quando ele foi para a McLaren, campeão de construtores e de pilotos. Em 99, campeão com um piloto que foi Mika Häkkinen. E em 2010, de 2010 até 2013, foi campeão com a Red Bull, com Sebastian Vettel em todas as oportunidades. E aí, 2021, campeão com Max Verstappen. E 2022, campeão com a Red Bull de novo, Max Verstappen de novo e a mesma coisa em 2023. Em 14 temporadas vencedoras, o cara venceu 12 títulos de construtores e 13 com pilotos. Se ele fosse uma equipe, ele estaria acima de Williams e várias outras vencedoras, somente atrás de Ferrari. O cara é um gênio. E esse é o vídeo de hoje. Eu quero saber a sua opinião. Você também considera Newey como o melhor projetista da história da Fórmula 1? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, clica no like e se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.